Julian, a Vanessa está perguntando ainda para mim, pedir para te falar, além do Eduardo, do Flávio e do Carluxo, qual que é o papel da Michelle na família e o que resta para o Jair Renan? Rapaz, Michelle Bolsonaro, eu acho que o papel dela agora é escapar daquela fileira de loucos. Eu acho que Michelle Bolsonaro está esperando se eleger e cuidar da vida dela, que eu acho que é a melhor coisa que ela tem que fazer. Porque ela é nova, ela é bonita. Se ela vai separar, eu não sei se ela vai separar, eu só sei que aquele casamento não existe. Essa é a grande verdade. Eu já disse isso e repito. E vou dizer uma coisa a você, eu apoio ela separar dele, porque ela é bonita, ela é inteligente, entendeu? E ela deve seguir a vida dela, porque com aquele povo ali ela não tem futuro, não. Outra coisa, Renan Bolsonaro, aquele menino tem que fazer terapia, aquele menino ele tem que procurar ajuda psicológica. Porque aquele menino, ele não consegue. Não, estou falando sério, pô, isso é uma tragédia. A gente vai pegar. O Santa Catarina vai dar um mandato de deputado federal a um menino que não sabe cantar parabéns para você, do início ao fim. Ele se atrapalha. Ele se atrapalha. Se você perguntar 2 mais 2, ele pensa, ele dá um delay de 3 segundos para poder responder. Então, assim, bicho. Presta atenção, o menino é um menino dodói. Eu não estou falando aqui fazendo graça não, porque problema de saúde mental você tem que ter acolhimento. Isso é o que eu aprendi na faculdade. Mas aquele menino não é normal, pô. Eu não tenho como traçar um perfil do menino daquele não, porque eu tenho medo, tenho até cuidado daquele menino para tomar remédio e sei lá. É fogo. Ô Júlia, eu acho que Michelle e Bolsonaro, eles não são mais um casal. Eles só não se separam para, né? Você concorda com isso ou não? Tu acha? Eu acho. Eu cantei essa pedra aqui, rapaz, há 3 anos. Tá. Entendeu? Ótimo. Você viu as brigas dos dois? Deixa eu fazer um negócio então, a você. Por que você acha que a Michelle, não vai embora? Pedro, eu não sou Léo Lins, não, pô. Peraí. Não vou fazer isso, não. Deixa eu te falar. Vocês viram aquela carta que Bolsonaro mandou para Michelle do presídio? Parecia uma receita de pão, como quem disse, vai na mercearia comprar 3 pães e 5 ovos. Porra, bicho. Ei, aquilo ali não é coisa de marido apaixonado, não. Eu olhei aquilo lá, eu falei, porra, teve carta, sei lá, para um casinho de uma semana que acho que o cara não, se o cara dissesse ali é receita de bolo, ele botou embaixo assim com a data como se fosse um decreto. Não, aqui, bicho, pelo amor de Deus. Então, mas por que você acha que ela não foi embora ainda, Juliano? Porque daí pô, é uma questão estratégica, pô. Ela não é boba. Modéstia à parte, a gente é que tem que aprender com mulher, né? Porque mulher, quando quer ser inteligente, a gente tem que sentar na cadeira e aprender com elas, pô. Ela não é boba, não. Ela passou... Então ela tá ali só pelo poder. Não, aí é você que tu o dizes. Eu não sei qual a estratégia dela, eu só sei que a pergunta primais é se aquilo ali, na minha opinião, não. E eu dou razão a ela. Se ela quiser que me chamar para testemunha do divórcio, eu vou na hora. Sérgio Moro, Julian, se aproxima e abraça Flávio Bolsonaro. O que é isso? Sérgio Moro é de umas pessoas mais... rapaz, eu tenho que elevar o padrão das minhas palavras. Aquilo é um merda, cara. Aquele cara é um merda. Eu nunca vi um cara tão dissimulado. Olha só, eu vou fazer aqui uma linha do tempo. Estou eu ainda caminhando em 2017, ali com Bolsonaro para 2018, isso foi em 2017. E Jair Bolsonaro viu Sérgio Moro estava em alta, né? Em 2015, Jair pontuava tipo 2% nas pesquisas. E Sérgio Moro, o povo dizia que ia ser presidente, porque o brasileiro gosta de heróis. E não existe heróis na política. Isso não existe, né? E Sérgio Moro era o comissário Gordon, né? Estava acima de Batman na questão da justiça. Prendendo todo mundo, com a bandeira de que ia acabar com a corrupção. O subtotal foi, a corrupção ficou maior e destruído foi a indústria do Brasil. A grande verdade é essa. Vamos lá. Prendeu todo mundo e era um camarada que era um ídolo no Brasil. A verdade é essa. Né? Quem era mais experiente na política e no judiciário sabia, já via de forma que nem nós três aqui via. E esse cara vai e vê Bolsonaro no aeroporto, finge que não vê, Bolsonaro fica chateado, depois vai chorar dentro do avião, e eu só sei que a gente uma vez estava no Piauí. O telefone toca, era a secretária de Moro. E eu passei o telefone, a gente estava numa... Olha, o negócio era tão precário que a gente estava num aniversário de criança.
Só para você ter ideia. E eu pedi para todo mundo desligar os telefones, e Bolsonaro falou com o Moro, se emocionou, e depois Bolsonaro negou que tivesse falado com o Moro, e eu estou dizendo que ele falou. É onde está a minha diferença para Bolsonaro. Eu sou macho para segurar a onda, ele não. Não é para dar uma de arrochado. Ele falou com o Moro. Mas vamos lá. Se Moro vê esse vídeo aqui, você sabe, né, Moro? Você sabe que ele ligou para você. Me desminta. Aí outra coisa. Aí Bolsonaro vai e fala com ele. E Moro diz o seguinte, depois Bolsonaro me diz, que Moro disse, olha, se desculpou porque não tinha visto ele no aeroporto e que em algum momento poderia encontrar com ele, mas estavam juntos no mesmo propósito. Pronto, foi isso aí, não teve muita conversa, não. Depois disso, Bolsonaro explode, né? Estou aqui colocando na linha do tempo mais à frente, e Bolsonaro não tinha nomes que pudesse colocar ali como um fortalecimento da campanha do nome, ele precisava de pelo menos nomes, né, de peso. Então surgiu o primeiro nome, que foi Paulo Guedes. Bolsonaro, como uma pessoa sem relações, sem network nenhum, Bolsonaro é um cara que era parlamentar, teve popularidade, mas Bolsonaro é um cara sem amigos. Se você visse os amigos pessoais de Bolsonaro, era Queiroz, esse tipo de gente. Valdir, que era um coroa que andava de cabeça para não tinha amigo. Chegava, nem no Congresso Nacional Bolsonaro tinha amigo. Todo mundo sabe disso. Ele não era baixo clero, ele era baixo do baixo clero. E o que é que acontece? Gustavo Bebiano, que era um cara de muitas amizades, tinha amizade com Paulo Marinho. E através de Paulo Marinho, Bolsonaro se chegou. E através de Paulo Marinho fez o contato com Paulo Guedes. E em seguida, Paulo Guedes, depois que se tornou um grande nome, né, que é um dos caras mais assim... Sem Bebiano não tinha governo, né? Rapaz, não tinha nem campanha de Bolsonaro. Eu já falei isso 1000 vezes. 1000 vezes. Não tinha nem... Porque foi ele que fez com que aquele processo ficasse na gaveta através de Fux. Eu já contei essa história. Uhum. E o que é que acontece? Depois, Paulo Guedes chama Moro, e Moro vem conversar com Bolsonaro, e ficou acertado que Moro seria o ministro da Justiça, com a promessa de ser depois ministro do Supremo. Ficou acertado. O que foi barrado pela cúpula do Supremo. Quem barrou foi Gilmar Mendes e Toffoli. E por esse motivo foi colocado lá, com a chancela de Gilmar Mendes, o Cássio, né, que ali no Supremo quem escolhe é eles. Aqui para nós, quem escolhe são eles. Aquilo é um clube fechado que não entra qualquer um, não. Né? O André Mendonça ainda passou porque, querendo ou não, tinha uma relação muito próxima com o Toffoli, com outros lá, e não representava nenhum tipo de entrave. Ele não era alguém que pudesse ser no nível de Moro. Mas, enfim, depois Moro entrou com a ideia de fazer o mesmo trabalho da Lava Jato, só que quando chegou lá dentro, todo mundo viu que nem assim. Se fosse fácil, já tinham feito isso há mais de 500 anos no Brasil. Moral da história. Moro começa a ser desidratado, e Bolsonaro, depois de 6 meses, como qualquer outro presidente, acaba a lua de mel, e aquela história de combate à corrupção ficou meio complicado, começaram o COAF a fazer algumas investigações e pegar movimentações suspeitas de Flávio Bolsonaro e mais outros tantos, e decidiram, aconselhar Bolsonaro, né, a transferir o COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Eu ainda, achando que o mundo era redondo, como eu achava, ainda fui defender Moro em algumas convocações no Congresso, só que o jogo já estava marcado. Moro simplesmente começou a ser desgastado, desmoralizado por Bolsonaro, a exemplo daquela reunião que vazou, que ele disse, olha, eu estou querendo trocar os diretores da polícia, o pessoal lá no Rio de Janeiro, porque era onde investigava Flávio Bolsonaro, e se não for preciso, eu troco o chefe da segurança da polícia. Se não for preciso, se não resolver, eu troco até o ministro. Ali já estava desmoralizando Moro, e Moro lá com a cara de cachorro que cai da mudança. O Bolsonaro convocou aquela reunião para falar do Moro? Não, ali foi uma das reuniões, não foi para falar do Moro. Ali foi uma reunião à parte, que Moro falou que tinha acontecido aquilo na reunião. E moral da história, depois Moro é demitido, é convocado para sair, e vai para os Estados Unidos. E lá ele liga para mim, querendo voltar, e eu não conhecia Moro ainda, como eu conheci quando ele veio aqui na Paraíba, né, que ele veio para o meu aniversário, e eu fiquei 2 dias com o Moro aqui e fiquei horrorizado, porque eu nunca vi alguém tão fraco, dissimulado, ao ponto de pegar e sair atirando para todo lado, dizendo que Bolsonaro queria proteger, não queria combater a corrupção, queria encobrir os crimes da família,
e que até Valdemar da Costa Neto tinha muita influência no governo. Resumindo, hoje ele está abraçado com Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro, em algumas ocasiões, demonstra total desprezo, amor em reuniões depois que Moro volta, não é, para ser candidato ao Senado. E é isso aí que a gente vê. Alguém sem nenhuma envergadura moral. Moro pode ter sido juiz, ele pode ser senador, mas, para mim, Moro tem menos credibilidade do que uma pessoa presa dentro de um presídio hoje, em termos de palavra. Moro é um cara que eu digo isso porque ele me chamou, dizendo que nós tínhamos que pegar, tentar fazer alguma coisa devido ao que foi construído em termos de governo Bolsonaro, em termos de... Porque ele sabe o que acontecia ali. Coisa que Michele sabe e não quer apoiar Flávio. Entendeu agora? Michele está subindo na conta comigo porque ela não apoia Flávio, não apoia, porque ela sabe, e ela não quer fazer parte disso. Eu acredito que dentro dela deve ter uma centelha de bondade. E o que é que acontece? Resumindo essa história, o resultado está aí. Moro batendo esteira, está com o Valdemar da Costa Neto, o cabo mesmo que ele mandou prender. Rapaz, sinceramente, isso é um angu de caroço danado. Isso é o poder vale tudo, para alguns vale mesmo. Vale a moral. Porque o poder, dinheiro você recupera. Agora, moral, uma vez perdida, meu irmão, você é desmoralizado o resto da vida. Ô Júlia, o Paulo Marinho rompeu com o Bolsonaro, né? Mas o filho dele recentemente reatou ali, está apoiando o Flávio. O que você acha que acontece ali? Rapaz, é só poder, cara. Olha, o filho de Paulo Marinho, André Marinho, é um cara que gosto muito dele. Eu tenho uma relação muito boa com ele, tenho uma relação... com o Paulo Marinho. Eles viram o que Bolsonaro fez com o Bebiano, mas, bicho, cada um é cada um, irmão. Eu não estou aqui para julgar ele, não estou muito menos para condená-lo. Agora, se Bolsonaro me chamasse hoje lá na casa dele e dissesse, bicho, é o seguinte, vamos passar uma borracha nisso, eu vou te ajudar a ser deputado de novo, eu dizia, Bolsonaro, meu irmão, sinceramente, velho, não tenho condições, é muito pouco para mim. Isso aí não dá para mim, não. Eu não tenho condições de voltar para casa com o rabo entre as pernas e minha família olhar para mim e dizer, meu amigo, vou dizer, você não tem moral, não. Um mandato, cara, é muito bom, não é ruim, não, senão ninguém queria, mas tem coisa melhor. É você dormir em paz, coisa que eu sei que ali ninguém dorme. Você falou que, Pedro, já te devolvo, Pedro. Fica tranquilo. Você falou diversas vezes que o Bebiano morreu de desgosto, né? Ainda que tecnicamente, pela literatura médica, seja possível, através de umas complicações, morrer de desgosto, você realmente acha que foi isso que aconteceu com o Bebiano? Ou você acha que... Quer dizer, eu fico por aqui, você acha realmente que aconteceu isso? Na literatura médica diz o seguinte, que quando você tem muito estresse, seu cortisol sobe e você começa a ter problemas graves ao longo do tempo. Você pode ter complicações muito grandes, você pode entrar num nível de estresse, de ansiedade, que leva você à depressão. Eu digo isso porque eu fui vítima. Fui vítima de um contra-ataque daquele, só que eu sou um cara que, ao contrário de Bebiano, eu explodia. E Bebiano aguentava, ficou com a vida sedentária, eu ia para academia, eu ia para um nutrólogo, eu cuidava das minhas taxas, mas eu cheguei, meu irmão, mesmo fazendo reposição hormonal, tá com minhas taxas lá embaixo, porque o meu cortisol era lá em cima e meus receptores tapavam. Então, disso eu entendo um pouquinho, porque eu passei. Eu busquei ajuda psiquiátrica, psicológica, eu fiz terapia e fiquei de pé. Bebiano segurou o ano todo e explodiu para dentro. Entendeu? Se você maltratar, olha, cara, a nossa estrutura física perto de um cavalo é nada. A gente não aguenta o que um cavalo aguenta. Se você maltratar um cavalo, e muitas vezes o dono morre, o cavalo morre. De tristeza. A tristeza dependendo do seu grau de estresse, até seu neurônio morre. Mata neurônio, estresse. Quanto mais você morre mesmo de tristeza. Essa é a grande verdade. Eu vi Bebiano, um homem daquele tamanho, faixa preta de jiu-jitsu, boxeador, chorar feito menino no quarto do hotel. Entendeu? E o Bebiano ficou chorando, eu não. Entendeu? Se Bolsonaro tivesse feito comigo o que fez com o Bebiano, botar na sala da presidência para humilhar ele, meu irmão, eu tinha saído de lá todo quebrado, mas eu tinha quebrado uns 3 também. Não é porque eu seja mais homem do que ninguém, não. É porque tem coisa que não dá para mim aguentar, entendeu? Um grito Por exemplo, Bolsonaro começou a andar pelo Brasil, a exemplo aqui da Paraíba, deu um empurrão aqui num deputado, deu um grito num pastor aqui, que era o pastor da minha igreja que eu levei para a transição, e esse povo aguenta. Se Bolsonaro me desse um grito, me desse um empurrão, sem brincadeira, bicho. Eu metia a mão na cara dele. Mas metia sem misericórdia.
E meu pai não fez isso, seu cachorro. Só porque tu é presidente, é Bolsonaro, isso vale nada? Respeito, meu irmão. Respeito é bom e eu gosto. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!